Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos estudando essa semana aqui, Elamã, de 7 a 12, e o tema é Lembrai-vos do Senhor. Eu estou um pouco atrasado com essa aula, mas está sendo publicado. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Os profetas revelam a vontade de Deus ao povo. Minha fé em Jesus Cristo não deve ser edificada somente com base em sinais e milagres. O Senhor dá poder às pessoas que buscam conhecer sua vontade e se esforçam para guardar seus mandamentos. Ponderar a palavra de Deus abre caminho para recebermos revelação. O Senhor quer que eu me lembre dele. Esses são os tópicos que nós vamos estudar juntos. E, para ser sincero para vocês, eu me atrasei com essa aula aqui, porque eu estou visitando a minha filha Giovana e meu genro Nate aqui nos Estados Unidos. Estou na cidade de Atlanta. Eu serei vovô novamente. Estamos aqui aguardando o nascimento do nosso neto Jordan. E por isso que eu estou aqui, estou um pouco atrasado, mas nós vamos gravar a aula direto daqui da cidade de Atlanta. Tive a oportunidade de ir ao templo, frequentei o templo, participei das ordenanças aqui, foi uma experiência muito maravilhosa e é sempre bom ser membro da igreja porque nós temos amigos no mundo todo, pode ter certeza disso. Bom, introdução: o pai de Nef, Elamã, exortou seus filhos diversas vezes a se lembrarem. Ele queria que se lembrasse de seus antepassados, das palavras dos profetas e, o mais importante de tudo, que se lembrassem de nosso Redentor, que é Cristo. Ou seja, tudo aquilo que um pai está sempre lembrando para um filho, né? Então, Elamã, ele fez exatamente isso. Ele sempre lembrou aí os seus filhos da importância de lembrar de Jesus Cristo. Fica claro que Nefe realmente se lembrou, porque essa foi a mesma mensagem que ele declarou ao povo de modo infatigável anos mais tarde. Como pudestes vos esquecer de vosso Deus? Perguntou ele. Todos os esforços de Nefe ao pregar, orar, realizar milagres e pedir a Deus que enviasse fome para foram esforços de que enviasse fome foram esforços de ajudar o povo a buscá-lo e a se lembrar dele. De muitas maneiras, esquecer-se de Deus é um problema ainda maior do que não conhecê-lo. Olha só essa frase como ela é importante. Esquecer-se de Deus é um problema ainda maior do que não conhecê-lo. Então é melhor você não conhecer a Deus do que você conhecer ele e se esquecer dele. Resumindo, traduzindo, é exatamente isso. É melhor que você não conheça do que você conhecer e esquecer Deus. E é fácil esquecê-lo quando nossa mente se distrai com as coisas vãs deste mundo e fica obscurecida pelo pecado. Olha só como é fácil esquecer, né? Basta nós nos distrairmos com as coisas vãs deste mundo e principalmente cometemos os pecados. Mas como mostra o ministério de Nefe, nunca é tarde demais para nos lembrarmos e nos voltarmos para o Senhor nosso Deus. Então, como nós vemos aqui nessa introdução, nós vamos falar muito esses capítulos fala muito sobre arrependimento. Os profetas revelam a vontade de Deus ao povo. Então nós sabemos que sempre existiram profetas, sempre existiu. Adão foi o primeiro profeta, né? Abraão, Noé, Moisés, todos esses profetas sempre existiram e eles sempre fizeram a vontade de Deus e foram aqui instrumento nas mãos de Deus em cada período. Então, não é diferente nos dias atuais. Hoje existe um profeta vivo, chamado Lúcio M. Nelson, e também tem os seus dois conselheiros, que formam a primeira presidência, e os 12 apóstolos. Todos eles são profetas, videntes, reveladores, e fazem e falam a vontade de Deus para toda a humanidade. Como a gente pode ver aí a imagem deles na foto ao lado. Elamã 7, ó, arrependei-vos, arrependei-vos, por que desejais morrer? Voltai-vos, voltai-vos para o Senhor vosso Deus. Por que vos abandonou ele? Por que haveis endurecido o coração? Sim, porque não quereis dar ouvidos à voz do bom pastor? Sim, haveis provocado sua cólera contra vós? E a não ser que vos arrependais, eis que ao invés de vos reunir, ele vos dispensará, para que vos torneis alimento de cães e feras. Olha só
quando você endurece o coração, né? Quando você não dá ouvido aí à voz do bom pastor, a gente vê aqui essa mensagem aqui em Elamã 17, convidando a cada uma dessas pessoas que estão com o coração endurecido a se arrepender, né? Se arrepender e voltar para o Senhor. E ele continua em Elamã 7, ó, como pudeste vos esquecer de vosso Deus no próprio dia em que ele vos libertou? Isso é Nefe dando discurso, né? Assim como ele aprendeu do seu pai Elamã. Mas eis que é para obterdes lucros, para serdes louvados pelos homens. Sim, e para adquirir ouro e prata, ou seja, quando você tem bens materiais, você é louvado, você é respeitado pelos homens, não é isso? Então, é justamente isso que as pessoas estavam focando naquela época, né? Prestando atenção em obter lucro, sendo homens aí que adquiriam muitos ouros, muitas pratas, era desse jeito que eles estavam preocupados, né? Andar com carro de luxo e todas essas coisas. E haveis colocado o coração nas riquezas e coisas vãs deste mundo, e por elas assassinais e saqueais e roubais e levantais falsos testemunhos contra o próximo, entregando-vos a toda sorte de iniquidades. Ou seja, a gente já ouviu essa frase, né? Que nesse mundo pode tudo se comprar com dinheiro. Então a gente vê muitos aí poderosos, inclusive colocando o dinheiro em primeiro lugar para poder conquistar aí não só o dinheiro, mas também poder. E esse é o mundo que a gente vive hoje, infelizmente. E ai de vós por essa razão, a menos que vos arrependais. Pois se não vos arrependerdes, eis que esta grande cidade e também todas as grandes cidades circunvizinhas que ficam na terra de nossa possessão serão tomadas, e não tereis lugar nelas. Pois eis que o Senhor não vos concederá forças para resistirdes a vossos inimigos, como tem feito até agora. Então nós precisamos estar próximos de Deus para ter força para poder resistir aí a, as tentações, né? As tentações, aquilo que Satanás quer sempre nos desviar, né? A nossa atenção. Ora, eis que não digo por mim mesmo que essas coisas sucederão, porque não é por mim mesmo que sei estas coisas, mas eis que sei que essas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus me deu a conhecer. Portanto, testifico que sucederão. Então, Nefe estava aqui pregando e profetizando, né, como profeta, exatamente as coisas que iriam acontecer àquele povo, que estavam colocando aí o seu coração nas coisas materiais, colocando o seu coração em pecado, na iniquidade, vivendo iniquidade, e Nefe, nesse momento, chamando o povo ao arrependimento, falando exatamente as coisas que iriam acontecer. E aí o Senhor fala: Eis que te dou poder para que tudo quanto ligares na terra seja ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra seja desligado no céu. E assim terás poder entre este povo. Olha só a importância de, quando você é um profeta, receber esse poder de ligar aqui na terra o poder de Deus, né? E Deus dá esse poder ao seu profeta para poder realizar as ordenanças aqui na terra e assim poder fazer a ligação entre o céu e a terra. Eu, no início do vídeo aqui, falei sobre o templo de Atlanta. Nesse templo, em todos os templos do mundo todo, é onde nós vemos essa escritura sendo aplicada. Nós realizamos as ordenanças aonde os nossos antepassados têm a possibilidade de ser batizados, eles têm a possibilidade de ser selados, né, através do casamento celestial e todas as ordenanças para toda a eternidade. Ou seja, nós temos a possibilidade de ligar aqui na terra, né, assim como diz essa escritura: tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Então, as ordenanças no templo, a gente vê essa escritura sendo realizada. Minha fé em Jesus Cristo não deve ser edificada somente com base em sinais e milagres. Muitas vezes a pessoa precisa fazer igual Tomé, né? Precisa ver para crer. Nós sabemos dessa escritura que Tomé precisava ver Jesus Cristo para crer que ele tinha ressuscitado, né? Então, às vezes nós precisamos ver milagres na nossa vida, ver as coisas acontecer para acreditar que existe um Deus, que existe Jesus Cristo. Mas não é bem assim. Independente se acontece milagre ou não acontece milagre na sua vida, a sua fé, o seu testemunho, você deve manter de que Deus vive e que Jesus Cristo é seu filho. Então, independente de qualquer coisa, é isso que vai falar esse tópico.
a escritura fala assim, e houve alguns nefitas que acreditaram nas palavras de Nefe, e também houve alguns que acreditaram por causa do testemunho dos cinco, porque eles se haviam convertido enquanto estavam na prisão. Olha só a importância de um testemunho aqui, quando o Nefe testemunhou, eles acreditaram no testemunho deles. E então alguns dentre o povo disseram que Nefe era profeta, e outros disseram: Eis que ele é um Deus, pois se não fosse um Deus, não poderia saber todas as coisas. Pois eis que nos declarou os pensamentos de nosso coração e também nos disse muitas coisas e até mesmo nos fez conhecer o verdadeiro assassino de nosso juiz supremo. Então, Nefe foi realmente um instrumento nas mãos de Deus e testificou e convenceu muitas pessoas aí. E eis que então aconteceu que quando o Senhor disse essas palavras a Nefe, ele se deteve e não seguiu para a sua casa, mas voltou para as multidões que estavam espalhadas pela face daquela terra e principiou a proclamar-lhes as palavras que o Senhor lhe dissera a respeito de sua destruição, caso não se arrependesse. Então, Nefe foi lá, ouviu a voz do Senhor, que o Senhor estava falando para ele, olha, fala para esse povo se arrepender, porque senão eles serão destruídos. Ora, eis que, apesar do grande milagre que Nefe realizara, anunciando-lhe a morte do juiz supremo, eles endureceram o coração e não deram ouvidos às palavras do Senhor. Então, é aquilo que nós falamos. Muitos acreditam no testemunho, acreditaram no testemunho de Nefe, mas o Senhor falou o quê? Volta lá e prega o evangelho, fala para muitos, porque eles endureceram o coração, não estão acreditando em suas palavras, ou seja, nas palavras do Senhor. Portanto, Nefe declarou-lhes a palavra do Senhor, dizendo: A não ser que vos arrependais, assim como diz o Senhor, serei feridos até a destruição. Então, Nefe estava profetizando que eles deveriam se arrepender, que senão eles seriam destruídos. E aconteceu que, após lhes ter Nefe declarado a palavra, eis que continuaram a endurecer o coração e não deram ouvidos às suas palavras. Assim injuriaram-no e procuraram deitar as mãos nele a fim de aprisioná-lo. Olha só, né? Não acreditaram aí nas profecias de Nefe. E muitas vezes nós também não acreditamos naquilo que os profetas estão falando nos dias atuais. Eles pedem para nós fazermos coisas pequenas e simples. Agora o profeta vai fazer 100 anos, né? No próximo dia 9 de setembro, o profeta vai completar aí 100 anos de idade e um presente que ele pede, né? Nessa data especial, onde ele vai comemorar 100 anos, é para que cada um de nós em lembrança daquelas 100 ovelhas, da parábola das ovelhas perdidas, e cada um de nós vai buscar uma ovelha que foi desgarrada, aquela ovelha que não está mais no rebanho, aquele membro que não está mais frequentando a igreja, aquele membro que está inativo, né? Se você conhece alguma ovelha que está desgarrada do rebanho, vá atrás dessa ovelha e convide para voltar para a igreja. Esse é o presente que nós podemos dar ao profeta, esse é o pedido que ele faz para cada um de nós. Assim como o Nefe fazia, né? Chamava o seu povo ao arrependimento para que eles pudessem se voltar e ouvir as palavras do Senhor. E aí o profeta fala para nós fazermos exatamente a mesma coisa hoje, quando ele pede para a gente buscar essa ovelha que está desgarrada. Próximo tópico é: o Senhor dá poder às pessoas que buscam conhecer sua vontade e se esforçam para guardar seus mandamentos. Eu sempre gosto de falar aqui que eu gosto de colocar as escrituras para que a gente possa beber a água da fonte juntos, né? Para que eu não só comente e não caia em nenhum equívoco aqui ou cometa algum erro de falar algo do meu pensamento. Eu gosto de colocar as escrituras para nós estudarmos juntos, tá certo? Elamã 10, 5. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre e te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras. Sim, para que todas as coisas se realizem segundo tua palavra, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Olha só o grau de obediência que Nefe tinha. Ele não ia pedir nada para Deus que não fosse a vontade de Deus. Olha que grande exemplo. Eis que tu és Nefe e eu sou Deus. Eis que te declaro na presença de meus anjos que terás poder sobre este povo e ferirás a terra com fome, com pestilência e destruição, segundo a iniquidade deste povo. Apesar de nós sabemos que existe Deus, existem pessoas boas que guardam os mandamentos, existem também aquelas pessoas iníquas, aqueles que
não dão ouvidos às palavras do Senhor e muitas vezes as destruições acontecem, né? A chuva cai sobre a cabeça de todas as pessoas, tanto os justos quanto os iníquos. E essas coisas muitas vezes acontecem, tanto essas fomes, pestilência, né, como diz aqui, e destruição, justamente porque as pessoas não estão dando ouvidos às palavras de Deus, não estão indo mais para a igreja, não estão indo mais para o encontro com Deus, né? Ou seja, estudando as escrituras, muitas pessoas não têm feito mais isso. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, me veio na imagem, eu passei por um cruzamento agora há pouco, que eu estou aqui num bairro, numa cidade que chama Woodstock. E aqui ela é conhecida como a cidade das igrejas. Existem muitas igrejas aqui, as pessoas aqui têm muita fé, muitas igrejas. Por cada lugar que você anda aqui, você encontra uma igreja, mas não é igreja pequena. São igrejas enormes e as pessoas frequentam e ficam lotados os estacionamentos aqui. Aqui é uma região onde o povo aqui tem muita fé e acho que é por isso que a cidade é próspera, para falar a verdade para você, né? É uma cidade que a gente vê muito progresso aqui, muita prosperidade, e eu tenho certeza que é porque tem muita gente aqui que frequenta igreja e tem aí a Deus como o seu pai e principalmente aí o evangelho na vida deles. Mas nós estamos aqui frequentando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que é a igreja de Deus aqui na terra, que está preparando todas as coisas para a segunda vinda de Jesus Cristo, e é a única igreja que possui profeta, né, e apóstolos, assim como na igreja primitiva de Jesus Cristo, tá certo? Continuando, Elamã 10. E se disseres a esta montanha, desmorona e torna-te plana, assim se fará. E eis que se disseres que Deus ferirá este povo, assim acontecerá. E agora eis que te ordeno que vás declarar a este povo que o Senhor Deus, que é todo-poderoso, assim diz: a não ser que vos arrependais, sereis feridos até a destruição. Então era isso que, mais uma vez, o Senhor repete para Nefe aqui para ele fazer, chamar o povo ao arrependimento. Eu estou terminando aqui, fica comigo até o final que eu já estou terminando. Ponderar a palavra de Deus abre caminho para recebermos revelação, ou seja, ponderar. Muitas vezes nós precisamos parar, ponderar, pensar naquilo que nós precisamos fazer na nossa vida, né? E abrirmos caminho e abrir caminho para receber revelação, ou seja, aquilo que nós precisamos fazer. Todo pai fala com seu filho sobre isso. Elamã falou com seu filho Nefe, eu falo com as minhas filhas sobre esse assunto, sobre a importância de ponderar para saber aquilo que nós precisamos fazer e receber revelação para nossas vidas, e é assim que nós devemos conduzir, né? Através do Espírito Santo, nós vamos sempre ter aquele sentimento e a certeza no nosso coração daquilo que nós precisamos fazer. E aconteceu que Nefe tomou o caminho, e aconteceu que Nefe tomou o caminho de sua casa, refletindo sobre as coisas que o Senhor lhe revelara. E aconteceu que enquanto assim meditava, estando extremamente desanimado em virtude das iniquidades do povo nefita, suas secretas obras de trevas e seus assassinatos e suas pilhagens e toda sorte de maldades, aconteceu que enquanto assim meditava em seu coração, eis que ouviu uma voz dizendo: olha só, o importante é a gente ver aqui o estado que se encontrava Nefe, né? Ele estava extremamente desanimado, triste por conta da iniquidade do povo nefita que não estava acreditando em suas palavras. Mas vamos ver aqui o que essa voz disse para ele. Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tens feito, pois observeis que foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei. E não o temeste nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. Olha só como o Senhor estava satisfeito com aquilo que Nefe estava fazendo, pregando o evangelho infatigavelmente, né? Ou seja, incansavelmente ele estava pregando o evangelho para o povo, é, procurando fazer a vontade de Deus. Que nós possamos ser assim também, né? Ouvir isso do Senhor, né? Que nós possamos receber esse mesmo elogio que Nefe recebeu aqui, ó.
Ele foi infatigável, né? Bem-aventurado és tu, né, pelas coisas que tens feito, não é pelas coisas que tens falado, não é pelas coisas que tens lido ou escrito. Ele fala, bem-aventurado é pelas coisas que tens feito. Aí eu pergunto, o que você está fazendo? Que esse é o verbo aqui principal da escritura, né? Fazer. O Senhor quer que eu me lembre dele. Então, para encerrar aqui a última escritura. Sim, quão rápidos em se ensoberbecerem, sim, quão rápidos em se vangloriarem e em praticarem toda sorte de iniquidades, e quão lentos são em se recordarem do Senhor seu Deus e em dar ouvidos aos seus conselhos. Sim, quão lentos em trilhar os caminhos da sabedoria. Então, muitas vezes nós somos rápidos em criticar, lentos em elogiar, rápidos em praticar iniquidade e lentos em dar ouvidos aos conselhos de Deus e aguardar os seus mandamentos. A Escritura fala sobre isso. Então, se nós quisermos nos lembrar de Deus, como diz a Escritura, nós precisamos ser rápidos em guardar os mandamentos. É isso que nós precisamos fazer. Ler as Escrituras, ir para a igreja, tomar o sacramento, renovar os convênios que nós fizemos com Deus. Isso é importante. Imagina uma fogueira acesa, bem forte, né? Quando você tira ali daquela fogueira uma lenha daquela fogueira que você está vendo, que está bem forte, você tira e coloca ela no canto, o que que vai acontecer com aquela lenha, com aquela brasa? Ela vai esfriar e ela vai morrer, né? Ela vai apagar. Então, quando a gente vai para a igreja, quando a gente se volta ao Senhor, quando a gente se relaciona com pessoas que guardam os mandamentos, os princípios do Evangelho, quando a gente vai para a igreja tomar o sacramento, nós estamos nos reunindo nessa chama, nesse fogo ardente que é o Evangelho, que faz com que a gente permaneça ativo e firme. Se a gente se afasta, vai ser como aquela brasa que vai se apagar com o tempo. Então, que nós possamos estar sempre nos arrependendo, como diz essa aula, né? O principal ensinamento aqui é nos arrepender e guardar os mandamentos e pregar o Evangelho, convidando as pessoas a vir a seguir o caminho e o exemplo de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. Próxima aula, Elaman, de 13 a 16. Deixa aqui o seu testemunho, o que você achou da aula. O seu comentário é muito importante. Eu fico muito feliz aí com os comentários que eu leio aqui abaixo. Na semana que vem estamos aqui novamente. Um forte abraço. Até a próxima semana.